tempo agradabilíssimo nessa noite de Sexta-feira Santa. Como dissemos, milhares e milhares de fiéis circundam nesse momento o Coliseu. Recordamos que a primeira, segunda e terceira estação da Via Sacra no interior do Coliseu, desse anfiteatro flaviano. Recordamos que dá o nome à expressão latina Colosseu, ou Coliseu, em latim tardio, devido à estátua colossal de Nero que ficava diante desse magnífico edifício. Localizado no centro de Roma, é uma exceção de entre os anfiteatros pelo seu volume e relevo arquitetônico. Originalmente era capaz de abrigar cerca de 50 mil pessoas, 48 metros de altura, e era usado para vários espetáculos. Foi construído a leste do Fórum Romano e demorou entre 8 a 10 anos para ser construído. E o Coliseu foi utilizado aproximadamente durante 500 anos, tendo sido o último registro efetuado no século VI da nossa era, bastante depois da queda de Roma em 476. O edifício deixou então de ser usado para entretenimento no começo da Idade Média, mas foi mais tarde usado como habitação, oficina, forte, até mesmo pedreira, sede de ordens religiosas e templo cristão. Imagens que chegam para você no interior e agora da parte exterior do Coliseu. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Um convite válido para todos, solteiros e casados, jovens, adultos e idosos, ricos e pobres, dessa ou daquela nação. Vale também para cada família, para os seus membros individualmente ou para a pequena comunidade como tal. Antes de entrar na sua paixão final, Jesus, no Horto das Oliveiras, deixado só pelos apóstolos adormecidos, teve medo daquilo que o esperava e, dirigindo-se ao Pai, pediu: se é possível, afaste de mim esse cálice, acrescentando imediatamente: no entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. E naquele momento dramático e solene, tira-se uma lição profunda para quantos se puseram a segui-lo. Como cada cristão, também cada família tem a sua via sacra. Doenças, mortes, apuros financeiros, pobreza, traições, comportamentos imorais de um e de outro, desavenças com os parentes, calamidades naturais. Mas nesse caminho doloroso, cada cristão, cada família pode levar e levantar o olhar e fixá-lo em Jesus, homem-Deus. Revivamos juntos, então, nessa via sacra, a experiência final de Jesus sobre a terra, acolhida pelas mãos do Pai. Uma experiência dolorosa e sublime, na qual Jesus condensou o exemplo e o ensinamento mais precioso para vivermos em plenitude a nossa vida, segundo o modelo da sua vida. Recordamos que os textos desta via sacra foram escritos pelo casal Danilo e Ana Maria Zanzucchi, portanto, centralizado, Padre César, na família. Muito importante, porque é uma via sacra que ela tem uma visão muito concreta do dia a dia, né? Um casal, e um casal já com uma certa idade, esse casal vivenciou e ele transformou, com a sua espiritualidade, transformou em via sacra as vivências. Portanto, é importante que toda a família saiba que, olhando para a família de Nazaré, ela tem também, né, a participação nesses mistérios dolorosos da vida de Jesus, de Maria e também de José. Deus santifica a nossa vida, Deus também santifica e Deus redimissiona os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos terminam como o de Jesus na ressurreição, na vitória. É a vida que tem a última palavra. Mesmo que a gente viva a paixão, como agora vamos renovar esse momento de reflexão, a gente sabe que no final tem a ressurreição. E para isso caminhamos todos nós. Imagens que chegam a você de detalhes do Coliseu, detalhes também do Arco de Constantino. Vemos a lua, momentos atrás, uma lua belíssima que ilumina hoje a cidade eterna. Santo Padre não participa diretamente da Via Sacra, fica no
no Palatino, no alto, onde se encerra então a procissão, com a cruz, que será levado, como nós destacamos antes, por famílias provenientes da Itália, da América Latina, da África, da Irlanda, e também por, além do cardeal Valini, que é o vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma, por 2 franciscanos da Custódia da Terra Santa. O Santo Padre, dentro de mais alguns momentos, estará presente também no alto do Palatino, e daremos então início à Via Sacra desse ano. Nesse momento, o Santo Padre está chegando, acompanhado pelos batedores, até as proximidades do Fórum Romano, da entrada justamente desse grande arco de Constantino. No Palatino, onde o Santo Padre irá então seguir e meditar junto com os fiéis. Recordo, são milhares e milhares os fiéis que circundam nesse momento o Coliseu de Roma. Anfiteatro Flaviano, como se destaca. O Coliseu de Roma, construído entre o ano 70 e 90 depois de Cristo, iniciado por Vespasiano em 68 a 79, e mais tarde foi inaugurado por Tito. Fala-se do ano 79 a 81, embora ainda tivesse sido finalizado poucos anos depois. Empresa colossal, esse edifício inicialmente poderia sustentar no seu interior, como dizem as previsões, 50 mil espectadores em 3 andares. Durante o reinado de Alexandre Severo e Gordiano III, foi ampliado um 4º andar, podendo abrigar então mais de 70 mil espectadores. Finalmente foi concluído por Domiciano, filho de Vespasiano, irmão mais novo de Tito, por volta então do ano de 81 até 90. Imagens para você de dentro do Coliseu, daquilo que hoje é uma das célebres, digamos, símbolos da cidade eterna. Junto com o Vaticano, junto com a Praça São Pedro e a grande Basílica de São Pedro, o Coliseu é o lugar mais visitado de Roma. E é importante, Silvio, a gente recordar que, como muitos pensam, não foi no Coliseu que foram sacrificados o número grande dos cristãos, os nossos mártires. Evidentemente, alguns foram sacrificados no Coliseu, mas a maioria dos cristãos, eles foram sacrificados no Circo Romano. No Circo Máximo, que não é muito distante do Coliseu, onde a gente está transmitindo nesse momento, né? Exatamente. Olhando para o arco de Constantino, linha reta, você chega então até o Circo Máximo. Santo Padre, nesse momento, chega então ao Palatino, e nós teremos dentro então de mais alguns instantes o início da Via Sacra. Recordamos, um dos eventos transmitido em Mondovisão para dezenas e dezenas de países. E para quem nos acompanha pelo rádio, a gente está falando muito da beleza, de fato é uma visão cinematográfica, né? Santo Padre, nesse momento, sendo recebido pelo afeto, calor dos fiéis presentes no Coliseu. Nós teremos então o início. Santo Padre irá dar início com a oração inicial. A primeira estação será levada à cruz do cardeal Agostinho Valini, recordamos, vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma. Nós te adoramos, o Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo.
Santo Padre, então, dará início agora com a oração inicial. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, nell'ora in cui facciamo memoria della Jesus, tua morte, nessa hora em que recordamos a vossa morte, queremos fixar amorosamente o nosso olhar nos sofrimentos indescritíveis por vós vividos. Sofrimentos condensados, todos, no grito misterioso destes na cruz antes de expirar. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, pareceis um Deus com o acaso à vista, o Filho sem Pai, o Pai privado do Filho. Aquele vosso grito humano divino que trespassou o ar no Gólgota, ainda hoje nos interroga e impressiona, mostra-nos que algo de inaudito aconteceu. Algo de salvífico. Da morte brotou a vida, das trevas a luz, da separação extrema à unidade. A sede de nos conformarmos a vós leva-nos a reconhecer-vos abandonado, onde e como quer que seja, nas dores pessoais e coletivas, nas misérias da vossa Igreja e nas noites da humanidade, para enxertar onde e como quer que seja a vossa vida, propagar a vossa luz, gerar a vossa unidade. Hoje, como então, sem o vosso abandono, não haveria Páscoa. Prima stazione. Gesù, condannato a morte. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Do Evangelho segundo João. Dito isso, Pilatos foi ter de novo com os judeus e disse-lhes: Não vejo nele nenhum crime. Mas é costume eu libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo, esse não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Pilatos não encontra particulares culpas que possa atribuir a Jesus. Cede à pressão dos acusadores e, assim, o nazareno é condenado à morte. Temos a sensação de ouvir-vos. Sim, fui condenado à morte. Muitas pessoas que parecia que me amavam e compreendiam, deram ouvidos às mentiras e acusaram-me. Não compreenderam o que eu dizia. Atraiçoado, sujeitaram-me a julgamento e fui condenado à morte. Crucificado, a morte mais ignominiosa. Não poucas de nossas famílias sofrem pela traição do cônjuge, a pessoa mais amada. Onde foi parar a alegria da intimidade, do viver em uníssono? Onde está o sentir-se um só? Onde está aquele para sempre com que se nos tinha declarado? Fixar-vos, Jesus, o atraiçoado, e viver convosco o momento que desaba o amor e a amizade que se tinham criado no nosso casal. Sentir no coração as feridas da confiança traiçoada, da familiaridade perdida, da segurança sumida. Fixar-vos, Jesus, precisamente agora, que sou julgado porque não recordo o vínculo que nos unia no dom total de nós mesmos.
Só vós, Jesus, podeis compreender-me, podeis dar-me coragem, podeis dizer-me palavras verdadeiras, embora me custe a entendê-las. Podeis dar-me aquela força que permita de, por minha vez, não julgar, de não sucumbir, por amor daquelas criaturas que me esperam em casa e para as quais agora sou o único amparo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ainda no interior do Coliseu, passamos para a segunda estação. A cruz será levada por uma família da Diocese de Roma na segunda e terceira estação. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Na segunda estação, Jesus é carregado com a cruz. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Allora Pilato lo consegnò Então loro. Pilatos entregou-o para ser crucificado. Essi presero E eles tomaram conta de Jesus. ed egli, Jesus, levando a cruz às si avviò costas, verso il luogo saiu detto para del o grano, chamado lugar da in caveira, ebraico. que em hebraico se diz Gólgota. Pilatos entrega Jesus nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos guardas. Os soldados colocam-lhe aos ombros um manto escarlate e na cabeça uma coroa feita de ramos com espinhos. Durante a noite, zombam dele e maltratam-no e flagelam-no. Em seguida de manhã, carregam-no com um lenho pesado, a cruz, onde são pregados os salteadores, para que todos vejam o destino que espera os malfeitores. Muitos dos seguidores dele põem-se em fuga. O sucedido há 2000 anos repete-se na história da Igreja e da humanidade. Hoje também. É o corpo de Cristo. É a Igreja que é atingida e ferida de novo. A vederti così, Gesù, sanguinante, Ao ver-vos, solo, Jesus, abbandonato, nesse deriso, estado, sangrando, sozinho, abandonado, escarnecido, perguntamos-nos: mas aquela gente que tanto tinhas amado, beneficiado e iluminado, aqueles homens, aquelas mulheres, não somos, porventura, também nós hoje? Também nós nos escondemos com medo de ser implicados, esquecendo que somos os vossos seguidores. Mas a coisa mais grave, Jesus, é que também eu contribuí para o vosso sofrimento. Também nós, esposos, e as nossas famílias, também nós contribuímos para vos carregar com um peso desumano. Todas as vezes que não nos amamos, quando demos a culpa um ao outro, quando não nos perdoamos, quando não recomeçamos a estimar-nos. E nós, ao contrário, continuamos a dar ouvidos à nossa soberba. Quisemos ter sempre razão. Humilhamos quem vive junto de nós, incluindo quem uniu a sua própria vida à nossa. Deixamos de nos recordar que vós mesmo, Jesus, nos dissestes: tudo o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dissestes assim mesmo. A mim. Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Huius animam gementem, umbris Satan et dolente, et transivit gladius. Terza Vamos agora stazione. para a terceira estação, ainda Jesus dentro cade do Coliseu. Per la prima volta. Jesus cai pela primeira vez. A cruz ainda é carregada por uma família da Diocese de Roma. Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. Venite a me, Vinde a mim, voi tutti che siete todos stanchi os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gesù cade. Jesus cai. Le ferite, il As peso della feridas, croce, o peso la da strada in cruz, salita, a estrada a connessa, subir em mau estado, e la calca della gente. e os empurrões da multidão. Mas não foi só isto que o reduziu a este estado. Talvez seja o peso da tragédia que tem início na sua vida. Já não se consegue ver Deus em Jesus, homem que se mostra tão frágil, que tropeça e cai. Jesus, lá naquela estrada, no meio de toda aquela gente que grita e murmura, depois de teres caído por terra, levantai-vos e procurais continuar a subida. No fundo do coração, sabeis que este sofrimento tem um sentido. Dai-vos conta de ter carregado o peso das nossas muitas faltas, traições e culpas. Jesus, a vossa queda faz-nos sofrer, porque compreendemos que a causa somos nós, ou talvez a nossa fragilidade, não só física, mas de todo o nosso ser. Quereríamos não cair jamais, mas depois basta pouco, um obstáculo, uma tentação ou um incidente, deixamos-nos levar e caímos. Prometéramos seguir Jesus, respeitar e cuidar das pessoas que Ele colocaram ao nosso lado. Sim, na realidade, nós amamo-las, ou pelo menos, assim não parece. Se viesse a faltar-nos, sofreríamos não pouco. Mas depois, nas situações concretas de cada dia, cedemos. Quantas quedas nas nossas famílias, quantas separações, quantas traições, e depois os divórcios, os abortos, os abandonos. Jesus, ajudai-nos a compreender o que é o amor. Ensinai-nos a pedir perdão. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigenita,
Passamos agora para Quarta a estazione. quarta estação. Gesù incontra la madre. Jesus encontra sua mãe. Na quarta estação, a cruz passa para uma família, membro da Unitalse. Unitalse é uma organização que ajuda no transporte de peregrinos para os santuários na Europa, principalmente a Lourdes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Evangelho segundo João. Stavano presso la croce di Gesù Junto à cruz de Jesus estavam de pé la sorella di sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Nella salita al Calvario, Gesù scorge sua Na madre. subida para o Calvário, Jesus I loro entrevê sguardi sua si mãe. incrociano. Os seus olhares Si cruzam-se, comprendono. compreendem-se. Maria sa chi è suo figlio, Maria sabe quem é seu filho, sa da dove viene, sabe de onde vem, sa qual è la sua missione. sabe qual é a sua missão. Maria sa di essere sua Maria madre, sabe que é sua ma mãe, sa anche di essere mas suo sabe figlio. também que é sua filha. Lo vede soffrire Veio per tutti sofrer gli uomini, por di todos ieri, os homens, oggi, de ontem, domani, de hoje e de e amanhã. soffre anche lei. E sofre também ela. certamente Gesù. Certamente, Jesus, sofreis por fazer sofrer assim a vossa mãe, Ma la devi coinvolgere. mas deveis envolvê-la na vossa divina tremenda e tremenda aventura. è il piano É o di Dio plano de Deus per la salvezza para a salvação di tutta l'umanità. de toda a humanidade. Per tutti gli uomini e tutte le donne di Para questo todos os mondo, homens e todas as ma in mulheres particolare desse per mundo, noi famiglie. mas de modo particular para L'incontro nós, di Gesù famílias, con la madre, o qui, encontro de sulla via del Jesus com a Calvario, mãe, lá no è un caminho do Calvário, avvenimento vivissimo, é um acontecimento sempre vivíssimo, sempre atual. Gesù si è privato Jesus della madre privou-se perché da mãe noi, para que nós, ciascuno di noi, cada um de nós, anche noi incluindo sposi, nós, esposos, avessimo una madre tivéssemos uma mãe sempre disponibile, disponível presente. e presente. A volte ce ne Às dimentichiamo, vezes, infelizmente, esquecemos disso. ma quando ci ripensiamo, Mas quando ci rendiamo conto reentramos em nós, che nella damos-nos nostra conta vita de que, di famiglia, na nossa vida de innumerevoli família, volte siamo ricorsi recorremos a ela inúmeras vezes. quanto c'è stata vicina Quanta nei assistência momenti nos deu difficili. nos momentos difíceis. Quante volte le Quantas abbiamo vezes lhe raccomandato ai nostri recomendamos os nossos figli, abbiamo filhos? supplicato Lhe suplicamos que intervenire per la loro interviesse em salute favor fisica da sua saúde e ancor física più e mais ainda, per una protezione para morale. ter uma proteção moral. E quante volte E quantas Maria ci ha vezes ascoltato. Maria nos atendeu. Ce la siamo sentita vicina, Sentimos-la perto de nós, confortarci con il suo confortando-nos amor materno. com seu amor materno. Nella via Crucis Na di via sacra de cada família, Maria Maria è il modello é o del modelo do silenzio, silêncio que, che pur nel mesmo dolore più na straziato, dor mais pungente, genera la vita. gera a vida nova. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nos dirigimos agora para a quinta estação, a cruz já fora então do Coliseu. Primeira estação fora do Coliseu. Ainda uma família da Unitalse que carrega a cruz, um adolescente em cadeira de rodas. O caminho então para a quinta estação. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Jesus é ajudado por Simão Cireneu a levar a cruz. et benedicimus tibi, via per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Do Luca. Evangelho segundo Lucas. Mentre conducevano via Gesù, Quando iam fermarono conduzindo, un certo lançaram Simone mão di de um Cirene, certo Simão che de tornava dal Cirene, campo, que voltava do e campo, gli misero addosso e la carregaram-no com a da cruz portare
para levar atrás de Jesus. Forse Simone di Cirene Talvez Simão de Cirene nos represente a todos quando inesperadamente nos sobrevém uma dificuldade, uma prova, uma doença, um peso imprevisto, uma cruz por vezes pesada. Por que isto? Por que precisamente a mim? Por que neste momento o Senhor chama-nos a segui-lo? Não sabemos onde nem como. O melhor a fazer, Jesus, é vir atrás de vós, ser dóceis àquilo que nos pedis. Muitas famílias podem nos confirmar por experiência direta. Não serve rebelar-se. Convém dizer-vos sim, porque vós sois o Senhor do céu e da terra. Mas não é só por isto que podemos e queremos dizer-vos sim. Vós amai-nos com amor infinito, mais do que o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, o marido, os filhos. Amai-nos com um amor que vê longe, um amor que, para além de tudo, mesmo da nossa miséria, nos quer salvos, felizes, convosco para sempre. Também em família, nos momentos mais difíceis, quando se deve tomar uma decisão importante, se a paz habitar no coração, se estiver atento para ver aquilo que Deus quer de nós, somos iluminados por uma luz que nos ajuda a discernir e a levar a nossa cruz. O Cireneu recorda-nos ainda os inúmeros rostos de pessoas que se solidarizaram conosco nos momentos em que uma cruz pesada se abateu sobre nós ou sobre nossa família. Faz-nos pensar em tantos voluntários que em muitas partes do mundo se dedicam generosamente a confortar e ajudar quantos se encontram no sofrimento e na adversidade. Ensina-nos a deixarmos humildemente ajudar quando temos necessidade e também a sermos cireneus para os outros. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Christus homo qui non flet, Matrem Christi sibi peret, in canto supplicio. Nos dirigimos agora para a sexta estação. Verônica asciuga il volto di Gesù. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Na sexta estação, a cruz será levada por uma família proveniente da Irlanda. Da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O Deus que disse, das trevas brilhe a luz, foi quem brilhou nos nossos corações para irradiar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Verônica, uma das mulheres que segue Jesus, que intui quem Ele é, que o ama, e por isso sofre ao vê-lo sofrer. Agora entrevê de perto o seu rosto, aquele rosto que tantas vezes falara a sua alma. Veio turvado, ensanguentado e desfigurado, embora sempre manso e humilde.
não resiste. Quer aliviar os seus sofrimentos. Pega um pano e tenta enxugar sangue e suor daquele rosto. Às vezes na nossa vida, tivemos ocasião de enxugar lágrimas e suor das pessoas que sofrem. Talvez tenhamos assistido um doente terminal num corredor do hospital, ajudando um imigrante ou um desempregado, ouvido um encarcerado. E procurando animá-lo, talvez tenhamos enxugado seu rosto, olhando-o com compaixão. E todavia, poucas vezes nos recordamos de que em cada irmão nosso que passa necessidade, vós os escondeis, Filho de Deus. Como seria diversa a nossa vida se nós recordássemos disso? Pouco a pouco iremos tomando consciência da dignidade de cada homem que vive sobre a terra. Cada pessoa, linda ou feia, dotada ou não. Ainda nos primeiros momentos no ventre da mãe, ou então, já idosa, sempre vos representa Jesus. E não só. Cada irmão sois vós. Contemplando-vos, reduzido a quase nada lá no Calvário, compreenderemos com a Verônica que em cada criatura humana podemos reconhecer-vos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolem tempum filio. Settima stazione. Sétima estação. Gesù cade per la seconda volta. Jesus cai pela segunda vez. A cruz ainda é carregada pela família irlandesa. Via per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dalla prima lettera di San Pietro Da primeira carta do apóstolo São Pedro. Egli portò i nostri peccati nel Subindo suo ao madeiro, corpo sul legno della croce. Ele levou os nossos pecados no Perché, seu non corpo, vivendo più per il peccato, para que, mortos para o vivessimo pecado, per la giustizia. vivamos para a justiça. Dalle sue piaghe Pelas suas siete chagas stati guariti. fostes curados. Pela segunda vez, enquanto avança pelo caminho estreito do Calvário, Jesus cai. Intuímos a sua fraqueza física depois de uma noite terrível, depois das torturas que lhe infligiram. A fazê-lo cair, talvez não sejam apenas as torturas, o exaurimento, o peso da cruz sobre os ombros. Sobre Jesus grava um peso não mensurável, algo de íntimo e profundo que a cada passo se vai fazendo sentir mais nitidamente. Ti vediamo come un povero uomo qualsiasi. Vemos-vos como um pobre homem qualquer que errou na vida e agora tem de pagar. Non avere più forza E fisica, parece morale, que não per tens mais affrontare força il nuovo física ou giorno. moral para enfrentar o novo dia e caís. Come ci riconosciamo in te, Ó, Gesù. como nos reconhecemos em vós, Anche in questa Jesus. nuova caduta di sfinimento. Mesmo nesta nova queda por E invece ti exaurimento. alzi di nuovo Mas eis que vos levantais novamente. per noi, per Quereis tutti noi, conseguir, para nos per dar, darci il a coraggio todos di nós, rialzarci. a coragem de nos levantarmos La de nostra novo. debolezza c'è. A nossa Il tuo fraqueza amore è existe, più grande delle mas o nostre vosso amor é maior do que as sempre nossas accoglierci. carências. Sempre pode acolher-nos e compreender-nos. Os nossos pecados, cuja carga assumistes, esmagam-vos, mas a vossa misericórdia é infinitamente maior
do que as nossas misérias. Sì, Gesù. Sim, Jesus, Grazie a te ci graças a ringraziamo. vós, levantamo-nos de Abbiamo novo. sbagliato. Erramos. Ci siamo lasciati Deixamos-nos prendere levar dalle para as tentazioni tentações do mundo. Magari Quem sabe, per bagliori di por soddisfazione, incandescências de satisfação, per sentirci para ouvir dire che dizer qualcuno que alguém ainda nos ancora ci deseja, desidera, que qualcuno alguém dice di diz volerci bene, que nos quer bem, ou até que nos ama. Facciamo Às talvolta vezes fatica sentimos persino a dificuldade mantenere até para manter l'impegno preso o compromisso nella nostra assumido fedeltà di da nossa fidelidade de esposos. Non abbiamo più la freschezza. Já não temos o vigor e a decisão de outrora. Tutto è ripetitivo. Tudo é repetitivo. Ogni atto Cada pare ato pesante. parece pesado. Viene voglia di evadere. Dá-nos vontade de fugir. Ma cerchiamo di rialzarci, Gesù. Mas procuramos levantar-nos, senza Jesus, cedere alla più grande sem di ceder tutte le à maior de tentazioni, todas as tentações, quella di non a de não credere crer che il tuo amore que o vosso amor pode tudo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis suae gentis, vidit Iesum in tormentis, et flagellis subitum. A cruz já do lado de fora do Coliseu se dirige para a oitava estação. Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém que choram por ele. Na oitava estação, a cruz será levada por 2 franciscanos da Terra Santa. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Lucas. Lo seguiva una grande Seguiam moltitudine di Jesus popolo e uma grande multidão do povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Ma Gesù, Jesus voltandosi voltou-se verso para di loro, elas disse, e disse-lhes: Figlie di Gerusalemme, Filhas de Jerusalém, piangete su não me, choreis por mim, ma piangete su chorai voi stesse antes por vós mesmas sui vostri e pelos vossos filhos. Tra la folla che lo segue c'è un gruppo di donne No di meio da Gerusalemme. multidão que o segue é um grupo de mulheres de Jerusalém. Vedendolo Conhecem-no. in quelle condizioni, Vendo-o si naquelas confondono condições, tra la folla misturam-se e com a salgono multidão verso il Calvario. e sobem para o Calvário. Piangono. Choram. Gesù le vede Jesus vê-as, entende o seu sentimento de compaixão. e anche in quel tragico E momento mesmo num vuole momento lasciare trágico una como parola aquele, che quer supera deixar la uma palavra semplice que ultrapasse a simples compaixão. Egli desidera che in loro, che in noi, Deseja que non ci sia nelas, solo que em nós, commiserazione, haja apenas comiseração. Não haja apenas comiseração, quella che mas conversão riconosce do di coração. aver sbagliato, che chiede perdono, che Aquela ricomincia una que vita reconhece ter errado, que pede perdão, que recomeça uma Quante vida volte nova. per stanchezza o per incoscienza, per egoismo Jesus, o per quantas timore, vezes por cansaço ou por inconsistência, por egoísmo ou medo, affrontare la realtà. fechamos os olhos e não queremos enfrentar a realidade. Coinvolgiamo noi stessi. Sobretudo nós mesmos, não nos envolvemos. Não nos comprometemos participando profunda e ativamente na vida e nas necessidades dos nossos irmãos, vizinhos e distantes. Continuamos a viver comodamente. Deploramos o mal e quem o faz. Mas não mudamos a nossa vida. E não nos empenhamos pessoalmente para que as coisas mudem e o mal seja debelado e triunfe a justiça. Muitas vezes as situações não melhoram, porque não nos empenhamos em fazê-las mudar. Retiramos-nos sem fazer mal a ninguém, mas também sem fazer o bem que poderíamos e deveríamos fazer. E talvez alguém esteja a sofrer por isso, pela nossa evasão.
Jesus, que essas vossas palavras nos acordem, nos deem um pouco daquela força que move as testemunhas do Evangelho. Muitas vezes também mártires, pais ou mães ou filhos que com o seu sangue unido ao vosso, abriram e continuam a abrir também hoje o caminho ao bem no mundo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dea Mater fons amoris, presentire in doloris, facut tecum lucera. Nos dirigimos agora para a 9ª estação. Jesus cade per la terza volta. Jesus cai pela 3ª vez. Ainda na 9ª estação, a cruz é carregada por um franciscano da Terra Santa. Do Evangelho segundo Lucas. Vós sois o que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações. E eu disponho do reino a vosso favor, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino. A subida da estrada é breve, mas sua fraqueza é extrema. Jesus está esgotado não só fisicamente, mas também no espírito. Sente sobre si o ódio dos chefes, dos sacerdotes, da multidão. Parece querer descarregar sobre ele a raiva reprimida pelas opressões passadas e presentes. Como se procurasse uma desforra, fazendo valer o seu poder sobre Jesus. E caís, Jesus, pela 3ª vez. Pareceis sucumbir, mas eis que com extremo esforço vos levantais e retomais o caminho terrível para o Gólgota. Certamente muitos irmãos nossos em todo o mundo estão sofrendo provações tremendas, porque vos seguem, Jesus. Estão subindo convosco para o Calvário, e convosco estão inclusive caindo sob as perseguições que desde 2000 anos desferram sobre o vosso corpo, que é a Igreja. Queremos, com estes nossos irmãos no coração, oferecer a nossa vida, as nossas fraquezas, a nossa miséria, os nossos pequenos e grandes sofrimentos diários. Muitas vezes, vivemos anestesiados pelo bem-estar, sem nos comprometermos com todas as forças para nos levantarmos e levantar a humanidade. Mas podemos erguer-nos, porque Jesus encontrou a força de se levantar e retomar o caminho. Também as nossas famílias são parte deste tecido invertebrado e encontram-se ligadas a uma vida de bem-estar que se torna o objetivo da própria vida. Os nossos filhos crescem. Procuramos habituá-los à sobriedade, ao sacrifício, à renúncia. Procuramos dar-lhes uma vida social satisfatória nos ambientes desportivos, associativos e recreativos, mas sem que estas atividades sejam apenas um modo de preencher o dia e ter tudo aquilo que se deseja. Por isso, Jesus, precisamos escutar as vossas palavras, que queremos testemunhar. Felizes os pobres,
felizes os mansos, felizes os construtores de paz, felizes aqueles que sofrem por amor da justiça. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Apud carneat corneum, in amando Christum verum, ut sibi complacera. Nos dirigimos agora para a 10ª estação. Gesù è spogliato delle vesti. Jesus é despojado das suas vestes. Na 10ª estação, a cruz será levada por uma família de Burkina Faso, representando assim o continente africano. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Os soldados, depois, pegaram na roupa de Jesus e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça, de alto a baixo, não tinha costuras. Jesus está nas mãos dos soldados. Como todo condenado é despojado das vestes, para humilhar, reduzi-lo a nada. A indiferença, o desprezo e a negligência pela dignidade da pessoa humana juntam-se com a avidez, a cobiça e os interesses privados. Pegaram a roupa de Jesus. A vossa túnica, Jesus, era sem costuras. Isto exprime o cuidado que tinham por vós, a vossa mãe e as pessoas que vos seguiam. Agora, encontrai-vos sem roupa, Jesus, e sentis o incômodo de quem está à mercê de gente que não tem respeito pela pessoa humana. Quantas pessoas sofreram e sofrem por causa dessa falta de respeito pela pessoa humana, pela sua intimidade. Às vezes também nós tenhamos também faltado ao respeito devido à dignidade pessoal de quem está ao nosso lado, apoderando-nos de quem nos está vizinho, filho, ou marido, ou esposo, ou parente, conhecido ou desconhecido. Em nome da nossa suposta liberdade, ferimos a dos outros. Quanta negligência, quanto descuido dos comportamentos e na maneira de nos apresentarmos um ao outro. Jesus que se deixa expor deste modo aos olhos do mundo, de então, e aos olhos da humanidade de sempre, lembra-nos a grandeza da pessoa humana, a dignidade que Deus concedeu a cada homem, a cada mulher, e que nada e ninguém deveria violar, porque são plasmados à imagem de Deus. A nós está confiada a tarefa de promover o respeito da pessoa humana e do seu corpo. Em particular a nós, esposos, cabe a tarefa de conjugar essas duas realidades fundamentais e indivisíveis, a dignidade e o dom total de si mesmo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
em direção ao Palatino, 11ª a 11ª stazione. estação. Gesù è inchiodato sulla croce. Jesus é pregado na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo Lo João. crocifissero. E O con lui crucificaram. altri due, E com ele uno outros da una dois, parte um de cada e uno lado, dall'altro, ficando Jesus e Gesù no meio. in mezzo. Pilato compose anche Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Dizia: Gesù Jesus Nazareno, Nazareno, il re dei giudei. Rei dos Judeus. Giunti alla località detta Calvario, Chegados ao lugar chamado Calvário, crocifiggono. os soldados crucificaram Jesus. Pilato fa scrivere Pilatos manda escrever Nazareno, re Jesus Nazareno, rei dos judeus, deriderlo. para zombar dele e humilhar os judeus. Ma pur senza Mas volerlo, esta inscrição, questa scritta embora certifica sem o una pretender, realtà, atesta uma la realidade, regalità di Gesù. a realeza Re de di un Jesus, regno che non ha rei de um confini, reino que não tem fronteiras de espaço nem de tempo. possiamo solo immaginare il dolore Não di podemos Gesù imaginar durante o la sofrimento de crocifissione, Jesus durante a cruenta crucificação e dolorosissima. cruenta e dolorosíssima. Si entra nel mistero. Entra-se no mistério. Perché Dio Por que que fattosi Deus uomo se per amore fez nostro, homem por nosso si amor, lascia inchiodare su un se legno deixa pregar e no non madeiro sai da terra, e erguer da terra espasmi entre atrozes atroci e espasmos físicos físicos e espirituais? per amore, Por amor, sì, por amor. per amore. È la legge É a dell'amore lei do amor che porta que leva a donare dar la a própria vita vida pelo per il bem bene do dell'altro. outro. Lo confermano quelle madri Confirmam-no aquelas mães que aguentaram a própria morte para dar à luz o filho, ou aqueles pais que perderam um filho na guerra ou em atos de terrorismo e decidem não se vingar. Gesù, sul Calvario, Jesus no Calvário, personificais a todos nós, todos os homens de ontem, hoje e amanhã. Na cruz, ensinaste-nos a amar. Agora, começamos a compreender o segredo daquela alegria perfeita que proclamavas aos discípulos na última ceia. Tiveste descer do céu, fazer-vos menino, depois adulto e, por fim, sofrer no Calvário, para nos dizer com a vossa vida o que é o verdadeiro amor. Contemplando-vos lá no alto da cruz, também nós, enquanto família, esposos, pais e filhos, estamos aprendendo a amar-nos e a amar, a revigorar entre nós aquele acolhimento que é dar-se a si mesmo e saber ser acolhido com gratidão, que sabe sofrer, que sabe transformar o sofrimento em amor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ulginati vulnerati, ammignati provevati, tenas mecum divide. Nos dirigimos agora para a 12ª estação. Jesus morre na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. A mezzogiorno, Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, fino alle 3 as trevas envolveram toda a terra. verso le 3. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema Eli, sabachthani, lema sabachthani, significa isto é, Dio mio, meu Deus, Dio mio, meu Deus, perché mi hai abbandonato? por que me abandonaste? Gesù è sulla croce. Jesus está na cruz. Ore Horas di de angústia, ore di horas sofferenze terríveis, horas de fisiche dores disumane. físicas desumanas. Ho sete. Tenho sede, diz Jesus. E gli viene E accostata levam-lhe à alla bocca boca uma una esponja spugna. ensopada em vinagre. Un grido sale Um grito improvviso. ergue-se Dio inesperado. mio, Meu Deus, Dio mio, perché meu mi hai Deus, por abbandonato? que me abandonaste? Blasfemia? Blasfêmia. Il condannato O grida il condenado grita o salmo. Come Como aceitar um Deus que grita, que se lamenta, que não sabe, non capisce. não compreende? Il figlio di Dio O fatto Filho de uomo Deus che sente feito di homem morire que se abbandonato sente dal morrer Padre suo. abandonado por seu Pai. Gesù, fino a questo punto ti Jesus, sei até esse ponto, vós fizestes um de nós, fatto uno con noi, um conosco, eccetto à exceção do pecado. tu, Vós, figlio di Filho de Dio Deus fatto uomo, feito homem, ti sei identificaste-vos conosco até o ponto de experimentar, vós que sois o santo, a nossa condição de pecadores, a separação de Deus, o inferno daqueles que estão sem Deus. Vós experimentastes a escuridão para nos dar a luz. Vivestes a separação para nos dar a unidade. Aceitastes a dor para nos deixar o amor. Provastes a exclusão, abandonado e suspenso entre céu e terra, para nos acolher na vida de Deus. Um mistério nos envolve, revivendo cada passo da vossa paixão. Jesus, não considerais ciosamente como um tesouro a vossa igualdade com Deus, mas fazei-vos pobre de tudo para nos enriquecer. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Como conseguiste, Jesus, naquele abismo de desolação, confiar-vos ao amor do Pai, abandonar-vos a Ele, morrer nele? Somente olhando para vós, somente convosco, podemos enfrentar as tragédias, os sofrimentos dos inocentes, as humilhações, os ultrajes, a morte. Jesus vive a sua morte como Jesus vive a sua morte como dom por mim, por nós, pela nossa família, por cada pessoa, por cada família, por cada povo, pela humanidade inteira. Naquele ato, renasce a vida. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Em direção à 13ª estação, uma família do Peru carrega a cruz, representando assim a América Latina. Tredicesima stazione. 13ª estação. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla madre. Jesus é deposto da cruz e entregue à sua mãe. Adoramus te Christe et benedicimus Filii, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Dopo questi fatti, Depois disso, Giuseppe di Arimatea, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. allora egli andò Veio, pois, e prese il e corpo retirou o corpo. Maria vede morire Maria vê morrer seu filho, figlio di Dio filho de Deus e anche e também dela. sa che è innocente, Sabe que é inocente, ma si è caricato mas del carregou peso delle sobre nostre si miserie. o peso das nossas La misérias. madre offre A mãe oferece o filho, il figlio o filho offre oferece a mãe, a Giovanni, a João, a noi. a nós. Gesù e Maria. Jesus e Maria. Ecco una famiglia che Eis sul uma Calvario família que vive no e soffre Calvário il supremo distacco. vive e sofre a separação La suprema. morte li divide. A morte O perlomeno divide-os, sembra dividirli. ou pelo menos Una parece madre e un figlio dividi-los. con un legame Uma insieme mãe e um umano e filho divino com um vínculo inimmaginabile. simultaneamente humano e divino, Per amore inconcebível. lo donano. Por amor, Si o abbandonano oferecem. entrambi alla volontà. Abandonam-se ambos à vontade de Deus. Nella voragine apertasi nel cuore di Maria, Na voragem que se abriu no coração de Maria, entra um outro filho, que representa a humanidade inteira. per ciascuno E o di amor noi de Maria, è il por cada um de prolungamento nós, dell'amore che é ella o ha prolongamento avuto do per amor que ela teve por Jesus. Gesù, perché nei discepoli Sim, porque vedrà nos il volto di discípulos verá o Dio e rosto vivrà per dele loro, e viverá para eles, para sustentá-los, ajudá-los, encorajá-los, darli a riconoscere levá-los l'amore a di reconhecer o amor de Dio, perché Deus, nella loro para libertà que, na sua liberdade, se voltem para o Pai. cosa dicono a me, a noi, alla Que nostra dizem a mim, famiglia, a questa nós, madre a nossa família, e questo figlio esta sul mãe Calvario? e este filho no Calvário? Ognuno Cada um pode apenas deter-se, di fronte a atônito, tale scena. diante de tal cena. Intuisce che questa madre, Intui que esta mãe, este filho, ci stanno facendo nos un estão dono a conceder um dom único, In irrepetível. loro, infatti, troviamo De fato, la capacità neles, di dilatare encontramos il a nostro capacidade de dilatar cuore, aprire il o nostro nosso coração orizzonte, e abrir o nosso dimensão horizonte à dimensão universal. lì, sul Calvario, Lá, no accanto Calvário, a te, Gesù, junto de vós, morto por Jesus, morto le por nostre nós, famiglie accolgono as il nossas dono famílias acolhem o il dom de dono di un Deus. amore che può O dom allargare de um le amor braccia all'infinito. que pode alargar os braços até o infinito. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nos dirigimos agora para a 14ª estação e a cruz retorna então às mãos do cardeal Agostino Vallini, que é o vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma. 14ª stazione. 14ª estação. Gesù è deposto nel sepolcro. Jesus é deposto no sepulcro. E nesse momento, então, o cardeal Vallini passa o Santo Padre para a última estação, a cruz. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Nel luogo dove era stato No lugar crocifisso, em que ele tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim, nel quale um nessuno túmulo era novo, stato ancora posto. onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Là, poiché era Como il para os giorno della judeus parasceve dei era o giudei, dia da preparação da e Páscoa dato che il sepolcro e o era túmulo vicino, estava perto, posero Gesù. foi ali que colocaram Un Jesus. profondo silenzio avvolge il Calvario. Um Giovanni, profundo silêncio nel suo envolve o Vangelo, Calvário. attesta che il Calvario si No seu trova in un Evangelho, giardino João dove c'è atesta que o un Calvário se sepolcro encontra num jardim, ancora non usato. onde existe um sepulcro ainda não usado. I discepoli E é lá, di Gesù precisamente, que os depongono il discípulos suo corpo. depõem o seu corpo. Quel Gesù
Aquele Jesus que aos poucos reconheceram como Deus que se fez homem. Está lá. Cadáver. Na solidão desconhecida, sentem-se perdidos. Não sabem o que fazer, nem como comportar-se. Nada mais lhes resta que consolar-se reciprocamente, encorajar-se um ao outro, permanecer juntos. Mas é precisamente então que matura nos discípulos o momento da fé, da recordação daquilo que Jesus disse e fez quando estava no meio deles, e que antes, só em parte, tinham compreendido. Ali começaram a ser igreja, à espera da ressurreição e da efusão do Espírito. Com eles está a mãe de Jesus, Maria, que o filho entregara a João. Reúnem-se todos com ela, à volta dela, à espera que o Senhor se manifeste. Sabemos que aquele corpo 3 dias depois ressuscitou. Assim Jesus vive para sempre e nos acompanha. Ele, pessoalmente, ao longo da nossa viagem terrena, entre alegrias e tribulações. Jesus, fazei que nos amemos mutuamente, para vos termos de novo no meio de nós, cada dia, como vós mesmo prometestes, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, eu estou no meio deles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Na conclusão da Via Sacra, o Santo Padre irá dirigir algumas palavras, então, aos presentes. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de recordar, através das meditações, da oração e dos cânticos, os passos de Jesus no caminho da cruz. Um caminho que parecia sem saída e, no entanto, mudou a vida e a história do homem, abrindo a passagem para os novos céus e a nova terra. De modo especial, neste dia de Sexta-feira Santa, a Igreja celebra, com profunda adesão espiritual, a memória da crucifixão do Filho de Deus e, na sua cruz, vê a árvore da vida, árvore fecunda de uma nova esperança. A experiência do sofrimento marca a humanidade e, naturalmente, a família. Quantas vezes o caminho se torna cansativo e difícil. Incompreensões, divisões, preocupação com o futuro dos filhos, doenças, incômodos de vários tipos. Para além disso, a situação de muitas famílias vê-se agravada, hoje em dia, pela precariedade do emprego e outras consequências negativas provocadas pela crise econômica. O caminho da Via Sacra, que acabamos de percorrer espiritualmente nesta noite, é um convite feito a todos nós, e de modo especial às famílias, para contemplarmos Cristo crucificado, a fim de termos a força de ultrapassar as dificuldades. A cruz de Jesus, diz o Papa, é o sinal supremo do amor de Deus por cada homem. A resposta superabundante à necessidade que toda pessoa sente de ser amada.
Quando passamos pela prova, quando as nossas famílias enfrentam o sofrimento, a tribulação, olhemos para a cruz de Cristo. Nela encontraremos a coragem para prosseguir o caminho, podendo repetir com firme esperança essas palavras de São Paulo: quem nos separar do amor de Cristo? Talvez a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Nas tribulações e dificuldades, não estamos sozinhos. A família não está sozinha. Jesus está presente com o seu amor, sustenta-a com a sua graça e dá-lhe a força para prosseguir enfrentando os sacrifícios e superando qualquer obstáculo. E quando os desvarios humanos e outras dificuldades põem em risco e ferem a unidade da nossa vida e da nossa família, é para o amor de Cristo que devemos voltar-nos. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo encoraja-nos a continuar com esperança. Se forem vividos com Cristo, com fé nele, os dias de tribulação e de prova trazem já dentro de si a luz da ressurreição, a vida nova do mundo ressuscitado, a Páscoa de todo homem que crê na sua palavra. Aquele homem crucificado, que é o Filho de Deus, mesmo a própria morte, ganha novo significado e orientação. É resgatada e vencida. Torna-se passagem para a nossa vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, continua só um grão. Mas se morrer, então produz muito fruto. Confiemos à Mãe de Cristo. Ela que acompanhou seu filho ao longo da via dolorosa, ela que esteve aos pés da cruz na hora da sua morte, ela que encorajou a Igreja desde o seu nascimento a viver na presença do Senhor, conduza os nossos corações, os corações de todas as famílias, através do vasto Mysterium Passionis, rumo ao Mysterium Pascale, rumo à luz que rompe da ressurreição de Cristo e manifesta a vitória definitiva do amor, da alegria e da vida sobre o mal, o sofrimento e sobre a morte. Amém. Palavras do Santo Padre na conclusão da Via Sacra. E agora, na conclusão, o Santo Padre irá dar a sua bênção apostólica. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et sonquibus in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.